Irmãos, nós temos feito uma sequência, né, de estudos aí sobre a importância da igreja. Nós vamos dar uma reforçada nisso, apesar de, como já disse, estarmos em acampamento, então boa parte dos irmãos estão lá no acampamento. Mas eu gostaria de relembrar alguns princípios que nós já tratamos sobre o tema, a importância da igreja, e também chamar a sua atenção para alguns princípios que a própria palavra nos diz a respeito de um dos assuntos importantes da igreja, que é a liderança dessa igreja. Portanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Tito, no capítulo 1. Tito, capítulo 1. Nós leremos aí do verso 5 até o verso de número... verso 11. Tito, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso de número 11. Acompanhe a leitura que farei, irmãos. Paulo, escrevendo, ele nos diz assim, verso 5, por esta causa, escrevendo a Tito, né? Ele diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Ok? Então nós vemos aqui, irmãos, nesse ensinamento do apóstolo Paulo, na chamada carta pastoral a Tito, a necessidade de que a igreja, como sendo uma instituição importante, instituída pelo próprio Deus, como já estudamos, de ter uma liderança fiel, uma liderança forte, uma liderança atuante na perspectiva de fidelidade a Deus e a sua palavra. E um dos pontos que enfatizam a importância da igreja é que os próprios apóstolos, conforme eles iam evangelizando e pregando de cidade em cidade, eles apontavam a necessidade de se organizar esta igreja, inclusive com uma liderança local e uma liderança com características específicas. Se a igreja local não fosse o padrão que o próprio Deus houvesse estabelecido, Paulo não teria essa preocupação de, inclusive, escrever uma carta para um dos seus cooperadores, para que ele colocasse as coisas em ordem, né? Para que eles pusessem em ordem as coisas restantes e constituíssem uma liderança específica para atuar no pastoreio desta igreja e na defesa da sã doutrina. A igreja ela é importante, dentre tantos fatores que nós já apresentamos aqui nas aulas passadas, mas ela é também um instrumento para preservar a sã doutrina, quando ela, observando a sã doutrina, vive nela. O problema é que a igreja ela está, muitas vezes, inclinada a abraçar alguns desvios. E quando você não tem uma liderança focada naquilo que é o essencial da igreja,
no sentido da sã doutrina, dos ensinos e dos princípios verdadeiros que a igreja deve ter, a igreja, aos pouquinhos, ela vai abraçando práticas que se tornam tradições e que se tornam atividades comuns no dia a dia da igreja, mas que não tem nada a ver com o princípio da palavra do Senhor. E assim, com esses pequenos desvios, ao passar do tempo, ela se torna uma igreja completamente infiel ao Senhor. Portanto, ter uma liderança preparada, uma liderança irrepreensível, crente, fiel, e que seja preparada da maneira correta para exercer a liderança dentro dessa comunidade, é essencial. E um dos motivos que o apóstolo Paulo vai apresentar para a necessidade da igreja se organizar e com a liderança estabelecida, é que a igreja ela tem uma ameaça externa, o mundo, o nosso próprio inimigo, né, através dos seus aliados, como o Apocalipse nos ensina, vai perseguir essa igreja, vai confrontar essa igreja, vai tentar influenciar essa igreja para que ela deixe o princípio de glorificar a Deus e de edificar uns aos outros. Então há uma guerra e uma batalha externa, mas Paulo agora nos apresenta também uma situação interna. Veja o que nós lemos aí no verso 10 e 11. Ele diz, por que então, Tito, você tem que colocar as coisas em ordem e estabelecer uma liderança fiel, bíblica, né, padrão dentro da igreja? Ele diz no verso 10, porque existem muitos insubordinados, muitos tagarelas, palradores frios, gente que fala e não está falando nada de Deus. São os tagarelas. E enganadores, pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas são insubordinados, faladores e enganadores. E aqui Paulo, dentro do contexto histórico dele, diz, especialmente os judeus, especialmente aqueles que vieram do judaísmo, ou os que vieram da circuncisão. Aqui é um sinônimo para dizer daqueles que vieram do judaísmo. Por quê? Em especial, esses que vieram do judaísmo queriam fazer da igreja cristã mais uma vertente dentro do judaísmo. E nós sabemos que o cristianismo, ele rompeu principalmente com toda a lei cerimonial do judaísmo, porque Cristo cumpriu a lei cerimonial. Não temos mais o sacerdócio levítico, não temos mais a obrigação de guardar dias, festas, sábados, dietas, nada disso. O que está previsto sobre o cristianismo é uma prática de obediência, de fidelidade e de santidade, de deixar todas as práticas de idolatria, de sacrifício e de contaminação do mundo. É isso que a Assembleia de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, determina, que não se aplique sobre os gentios nada além disso, né? Deixar as práticas idólatras, as práticas de sacrifício e as práticas de contaminação, de promiscuidade, de pecado. Ou seja, apontando para o fato de, como igreja, nós precisamos ser um organismo que mantenha as pessoas adorando somente a Deus, dentro de um padrão de fidelidade ética e litúrgica, e ao mesmo tempo de santidade, né, de fuga, de não nos mantermos no mundo, mas incontaminado do mundo. Então Paulo vai apresentar que um dos motivos da igreja se organizar e se organizar corretamente é o fato de que, além das ameaças externas promovidas por Satanás e seus aliados e o mundo, nós temos, infelizmente, o perigo de um ataque interno, de pessoas que vão, por serem insubordinadas, por serem tagarelas, por serem enganadoras, querer trazer a confusão para dentro da igreja. E aí ele vai, inclusive, dizer que como Tito, né, como o pastor ali, o responsável para fazer tudo isso, é colocado uma postura até dura, mas o verso 11 nos diz, Tito, é preciso fazê-los calar. A igreja precisa confrontar os erros internos, ela precisa confrontar as práticas que estão sendo
semeadas dentro dela que podem ser posturas danosas. A igreja ela tem a obrigação de fazer a faxina, né? De não deixar que as sujeiras permaneçam dentro dela, e por isso a disciplina eclesiástica, a exortação, a própria pregação das Escrituras são instrumentos dessa profilaxia, dessa limpeza, né? E aí, então, Paulo chega para Tito e fala, olha, e aqueles que você já identificou, que são tagarelas, insubordinados, e são enganadores, que estão trazendo ensinos não de acordo com a doutrina ou com a sã doutrina, é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o quê? O que está escrito aí? Verso 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o quê? O que não deve. E eles fazem isso por quê? O que está escrito aí no final do verso 11? Por torpe ganância, só para serem líderes, só para assumir uma posição de autoridade na igreja. Eles não estão preocupados com a igreja de Cristo. Eles não estão preocupados com o avanço da igreja de Cristo. Eles não estão preocupados com a doutrina, com a sã doutrina. Eles estão preocupados em se manter numa posição de autoridade na igreja. É ganância, torpe ganância. É só pelo poder. Ah, eu sou presbítero. Ah, eu sou líder não sei do que. É só para manter a posição de autoridade. Inclusive até pastores, nessa mesma ideia, né, para se manter naquela posição. Ele observa a inclinação da igreja e vai dando corda para a igreja para tentar se manter. O pastor que se levanta, ou o presbítero que se levanta para dizer está errado, ele corre o risco de ter uma reação, né? Principalmente se a maior parte da igreja já estiver contaminada com os falsos ensinos. Então, esse é o risco, mas a chamada da palavra de Deus é para que a igreja esteja atenta aos ataques externos, mas também aos ataques que brotam dentro dela, de doutrinas que não tem nada a ver com Deus. Irmãos, e a nossa geração é uma geração que essa situação interna se transforma numa situação igual e às vezes até pior do que a externa. Com acesso à informação, todo mundo agora é doutor de tudo. Não dá nem para você conversar mais com as pessoas. Você chega para o vizinho e fala, ei, está tudo bem? Aí, como estão as coisas? Aí o cara já quer tratar do noticiário inteiro da semana, cara, e dando a posição dele. Eu só perguntei se você estava bem, meu amigo. Eu não quero saber da situação Y ou X ou Z. Todo mundo é teólogo hoje. Não é assim? Todo mundo sabe tudo de Deus. Você vai falar alguma coisa da Bíblia, fala, mas na verdade, assim, eu penso assim, eu acho que é assim, eu sigo assim, porque o importante é aquilo que a gente está bem com a gente mesmo. Isso são doutrinas do inferno. Porque seguir o seu próprio coração é caminhar a passos largos para longe de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina, que o nosso coração é a fonte de todos os maus desígnios do homem. E que a gente se sabota constantemente. Porque a gente sempre tem, não, mas é sempre com uma boa intenção que nós vamos fazer determinada coisa. E esse é o grande perigo. Quando as pessoas se julgam extremamente sábias, elas fazem tolices. A soberba, né? E a vaidade que a aparente sabedoria produz, conduz essa pessoa à arrogância, conduz essa pessoa à insubordinação. Isso não é só dentro do contexto da igreja, isso é geral. Não sei se você já teve oportunidade lá no seu trabalho, quando chega o estagiário é uma injustiça, porque aquele estagiário era para ser o presidente da instituição, porque o tanto que ele sabe, meu amigo, é um pecado colocar ele de estagiário. O cara já chega achando que ele sabe tudo e que ele vai mudar a corporação.
Ele vai trazer um novo sistema que vai ser melhor do que o sistema democrático, de Estado de Direito, que o capitalismo produz. Ele já chega nessa arrogância. E aí, quando você vai falar alguma coisa para ele, falou, meu amigo, você é o estagiário aqui, baixa sua bola aí, vamos entender um pouco da história da instituição, da organização, e o modo como o modus operandi aqui, como que funcionam as coisas. Ele já quer mudar tudo. Mas por quê? Porque ele se acha o suprassumo da sabedoria. Ele se acha o especialista, o doutor. E isso é lá na sua empresa, isso é quando você contrata uma auxiliadora para dentro da sua casa, né? Você chega lá e você contrata uma pessoa para limpar a sua casa, que seja, uma diarista. Pô, é a sua casa. É o seu jeito. Você sabe o produto final que você quer. Ah, mas nossa, eu não limpo. Peraí, fulano. Olha, aqui eu quero que você use tal. Não, esse produto não use. Porque a senhora não sabe. A senhora é uma dondocona. A senhora não sabe. Então, uma raiva de trabalhar em casa de dondoca, o que é isso? A gente chega, as mulheres só sabem mandar. Nunca limpou nada, então não sabe. Aí ela vai e quer, inclusive fala assim, nós vamos mudar aqui os móveis, o layout. Nós vamos mudar o layout da sua casa. Essa é a característica do homem de hoje. Ele sabe tudo. E sabe mais que todo mundo. Inclusive sabe mais que Deus do que o próprio Deus. E isso entra dentro da igreja. E aí, como função para a preservação da igreja, a igreja tem que estar atenta a essa situação. Porque senão o que acontece? Esses que vivem por torpe ganância vão acabar influenciando casas inteiras, grupos inteiros. E aí, quando a igreja acorda, ela já está perdida. Esse é um problema, essa é uma situação. E aí, quando você olha para a história das igrejas, irmãos, igrejas que foram instrumentos de bênção na história, quando você olha para a igreja da Europa, quando você olha para a igreja americana, quando você olha para a igreja de tantas regiões que foram berços missionários, enviando missionários para o mundo inteiro, hoje não são nada. Olha, o que aconteceu com essas igrejas tão fortes? O que aconteceu com essas igrejas que nos presentearam com teólogos verdadeiramente servos de Deus? O que aconteceu com esse povo? Deixaram com que as ameaças internas não fossem caladas. Deixaram essas ameaças internas falarem. E hoje, irmãos, quando a igreja rui na segurança das doutrinas, a família também vai ruir e a sociedade vai ruir. E é o que nós estamos assistindo. A gente não consegue chegar no consenso de mais nada, porque todo mundo sabe tudo. Algumas décadas atrás o papai sabia tudo, né? Tinha até o seriado lá, papai sabe tudo. Mas agora não. Agora todo mundo sabe tudo e não consegue se organizar e não consegue se concordar, porque a minha sabedoria é mais sábia que a sua, então não tenho porquê de eu te ouvir, porque eu já sei tudo, eu não preciso te escutar mais, eu não preciso aprender contigo mais, eu não preciso ensinar mais, eu preciso, por torpe ganância, te derrubar. É isso que eu preciso. E aí o dia que eu te derrubar, aí eu estou feliz. Então cuidado, irmãos. A igreja, ela é importante para preservar a doutrina contra os ataques, não só externos, mas contra os ataques também internos. Nesse sentido, nós caminhamos aí, né, falando sobre a importância da igreja, que ela foi estabelecida pelo próprio Deus, que ela é alimentada pelo Senhor, que é justamente o local para a reunião do corpo de Cristo. Vimos que a igreja é dotada pelo Senhor para proclamar as virtudes de Deus, para coletivamente cumprir com esses propósitos de Deus. Vimos que a igreja é um modelo que a própria palavra de Deus apresenta para que os discípulos fiéis e maduros na sã doutrina se reúnam e possam servir ao Senhor da maneira correta.
Vimos que a igreja também é importante para o crescimento individual e para a manutenção da santidade através da disciplina. Vimos que ela possui algumas características, né, marcantes, que é a pregação fiel das Escrituras, e integral. É importante dizer que a pregação tem que ser fiel e integral. Por que fiel e integral? Porque tem gente que prega só aquilo, até de modo fiel, mas só aquilo que interessa. A igreja não está para pregar só aquilo que te interessa. Tem que pregar, inclusive, aquilo que você não gosta muito, que vai chamar a sua atenção para a mudança de vida, que vai confrontar o seu pecado, que vai confrontar a sua inclinação carnal, que vai te conduzir, pelo menos, a pensar sobre o modo como você deve agir. Essa igreja, além disso, ela tem como característica essa koinonia, né, gerar a comunhão santa, tanto na perspectiva vertical, entre você e Deus, e como também na perspectiva horizontal, entre você e o próximo, e deve ter como característica ainda a diaconia, né, o promover o serviço e a ação social, que é a prática do amor fraternal, através do socorro, do atendimento, do acolhimento. Então, a igreja, ela tem um quarto ponto que nós colocamos, né, que é o liturgos, a liturgia, ou seja, também conduzir as pessoas a apresentar a Deus um culto segundo o padrão que Deus estabeleceu. Hoje, infelizmente, a igreja, a grande parte da igreja de hoje, não tem uma pregação fiel e integral das Escrituras. Na verdade, ele foca o ser humano, é só motivação. São pregações alegóricas, porque aí você traz a interpretação que você quer. É a pregação que mais temos vigente. Não prega o que a Bíblia diz, prega de modo alegórico, porque aí você decodifica de acordo com o que você quer, né? Um exemplo clássico desse tipo de pregação são as pregações que saem do texto original e do ensinamento original e usam aquele texto para conduzir você a pensar alguma coisa. Quer ver um exemplo clássico desse? Davi e Golias, pregação de Davi e Golias, né? Então, você é sempre Davi e Golias é o gigante na sua vida, né? Pode ser a sua sogra, pode ser o seu trabalho, pode ser, sei lá, que é o Golias da sua vida. Pode ser uma enfermidade, pode ser a falta de dinheiro, pode ser o desprezo que você tem do seu irmão, não sei. Então, esse tipo de pregação alegórica, ele vai dizer, você é sempre o lado bom da história, porque você não tem pecado, não é verdade? Você é um cara santo, só não está no céu porque está cheio lá agora, você está só esperando a vaguinha, porque já era para você estar lá de tão santo que você é. Então, você é sempre ao lado bom da história, e tudo que é ruim, o seu patrão, né, aquela amiga ou amigo do trabalho, tal, é Golias. Então eu trago a mensagem alegórica, e aí você interpreta quem é o seu Golias. Aí você sai daqui, Deus falou comigo que vai destruir a minha chefe, porque ela é o meu Golias. Ou vai destruir aquele advogado ou aquela empresa que entrou com ação contra mim. Você sempre é o justo, que é sempre aquele que anda certinho, retamente, e que, olha, qualquer dia, se Deus quiser tirar umas folgas, é melhor Ele colocar você no comando de todas as coisas, porque tão santo e tão justo quanto você, não existe ninguém nessa face da terra, né? Talvez você só perca lá para aquele candidato que diz que ele é tão santo e tão puro como o próprio Deus. Talvez você só perca para ele, mas você está ali, pau a pau. É isso, irmãos? É óbvio que não. Então a mensagem alegórica, ele vai te conduzir a sair do culto sempre feliz. Porque você que vai interpretar. É você que vai decifrar o ensinamento. E aí o que acontece? Esse pastor que prega de modo alegórico, que fala tantas coisas bonitas, e falam até coisas que são verdadeiras e bíblicas, mas cuja aplicação é alegórica, esse cara vai ser ovacionado, porque ele nunca vai te confrontar. Ele vai sempre te colocar como a parte justa e boa da história e um inimigo que precisa ser vencido e que Deus vai vencer por você,
te conduzindo então a entender que você é o centro do universo e que Deus está ali pronto para te servir. Isso não é pregar o evangelho verdadeiro. E dentro dessa alegoria, aí você tem, né, os estudos clássicos, né? Davi e Golias, eu pego o livro dos Salmos, o Salmo 137, que diz da tristeza do povo de Israel, pega lá o sermão dos profetas, dos discípulos de profeta, que pediram para ir cortar lá uma madeirinha, para fazer um puxadinho na casa do profeta, porque estava precisando aumentar lá o seminário, e aí o cara derruba o machado no rio, e aí o cara fala assim, o que é o seu machado? Você interpreta o seu machado. O que é o seu machado? É a sua saúde? É o seu dinheiro? É a sua empresa que está falida? É o seu machado. Caiu. Mas Deus vai fazer o seu machado flutuar. Aí você identifica lá o machado que for, né? Seja lá qual for o machado. E aí você sai da igreja com o coração motivado, porque Deus vai fazer o seu machado flutuar. O seu casamento foi para o fundo, Deus vai trazer o machado de volta. A sua saúde foi lá para o fundo do rio, Deus vai trazer o seu machado. Agora, o texto está falando disso? Não, não está falando. Isso é uma alegoria e você interpreta o machado do jeito que você quiser. E sempre a conclusão é que Deus vai fazer o seu machado flutuar, seja lá qual for o seu machado. Isso é lindo, irmão. O povo chora, o povo se emociona. Pastor, Deus vai fazer o meu machado flutuar, pastor. Olha que maravilha. E aí a pessoa sai feliz da vida. Aí chega na segunda-feira, o machado continua no fundo do rio. Terça, quarta, passa um mês e o machado enferrujou e está lá. Porque o machado é aquilo que você pensou que era, não o que o texto bíblico diz que era. Você precisa estudar qual que é o contexto histórico, por que a história desse machado, por que aquilo... Esse é o foco que você tem que procurar. Ou então pega lá o texto do Salmo, onde você pendurou a sua harpa, você está triste, porque você foi levado para o exílio, e aí você pendurou a sua harpa, e o ímpio pede para você cantar, mas você não tem ânimo para cantar, porque você está triste. Deus vai retirar a sua harpa da árvore, você vai voltar a tocar a sua harpa. Aí você identifica, o que é a minha harpa, pastor? Eu não sei, pode ser o que você quiser. É que desde pequeno eu quis ser bombeiro, então acho que agora Deus vai abrir a porta para eu ser bombeiro agora. E essa é a minha harpa que ficou lá, era a minha frustração. Eu fico triste porque quando eu era criança, eu ganhei um caminhãozinho de bombeiro, e meu sonho era ser bombeiro. Aí eu vim ser pastor, olha, minha harpa está lá, então quem sabe agora eu consigo. Talvez é essa harpa que Deus quer tirar lá do galho para eu voltar a tocar. Ou então não, eu queria casar com o João, acabei casando com o Zé. O João é a minha harpa que está pendurada lá. Ah, Deus vai matar o Zé e eu vou casar com o João, porque ele já está viúvo mesmo. Então agora, depois de velho, nós vamos nos reunir. Ou seja, a sua harpa vai ser aquilo que você quiser. E a verdadeira igreja tinha que estar aqui para te preservar disso e não te incentivar a isso. Mas não tem a prática fiel das Escrituras, vai gerar isso. Então, veja, a igreja ela é importante, irmãos, porque ela é o instrumento que Deus estabeleceu para te ensinar, para te educar, para te disciplinar, para te discipular, para que você esteja dentro do padrão que Deus quer que você esteja. Só que, ao mesmo tempo, quando ela não se preserva desses insubordinados, faladores, enganadores, que por torpe ganância deturpam a sã doutrina, às vezes essa situação vai acontecer dentro da igreja. E aí a igreja vai sofrer as consequências disso. Esse é o grande problema. Então, lutar para que a igreja permaneça com as características de uma igreja fiel, né? A pregação fiel e integral, a comunhão santa, tanto para com Deus como para com os irmãos, a questão da diaconia, do serviço social que a igreja precisa ter no sentido de suprir emocionalmente, de cura e de assistência, e de uma adoração teocêntrica, colocando Deus no centro, isso precisa ser trabalhado constantemente pela igreja.
Vimos também já que, para que isso aconteça, a formação de uma liderança é essencial. Então, Êxodo 18 fala dessa liderança, de colocar pessoas capazes, né? Vamos dar uma olhadinha lá, rapidamente, para relembrar. Êxodo 18. Verso 19 em diante. Moisés estava trabalhando sozinho, o povo estava quase morrendo, porque tinha muita causa para tratar, Moisés sozinho não estava dando conta. Então Jetro, seu sogro, propõe, se Deus aprovasse, uma solução. E a solução é a seguinte, verso 19 de Êxodo 18. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Então, o trabalho do líder, como depois nós vamos ver lá em Atos, é o ministério da palavra e o ministério da oração. Então, leva a causa a Deus. E depois, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Então, o ensino e o ministério da palavra, o ministério da oração, é a base do ministério pastoral. Só que aí diz, procura dentre o povo homens capazes. Aí entra a formação da liderança, que o próprio Paulo diz para Tito fazer lá em Creta, nas cidades lá da ilha de Creta. Então, procura dentre o povo homens, primeiro, capazes. Segundo, crentes, né? O que está escrito aí na sequência? Tementes a Deus. Homens de verdade. Ou seja, pastor, tem homem que não é de verdade? Que história é essa aqui? A ideia da questão da posição de liderança masculina, de integridade, de atividade que é pertinente ao homem como líder, né? Que ele não seja banana, né? Homem de verdade, talvez você saiba a definição até melhor do que eu, né? As mulheres falam assim, mas o fulano é um banana. Agora, nosso fulano é um homem de verdade. Então, é nesse sentido da posição que esse homem exerce de liderança mesmo. Então, homens capazes, tementes a Deus, de verdade, e que entram, veja, agora a postura ética e moral deles, que aborreçam o quê? A avareza. Veja que lá o problema que Paulo trata para Tito é que dentro da igreja estava surgindo homens que faziam tudo por torpe ganância, por avareza, né? por buscar um posicionamento. E o padrão é que aborreçam a avareza. E aí Jetro ainda diz, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, para que julguem esse povo todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti. E veja aí o objetivo dessa divisão do trabalho. E eles levarão a carga contigo. Então, a liderança da igreja é essencial, irmãos, para justamente levar a carga da responsabilidade da docência. Dentro da igreja presbiteriana do Brasil, o pastor é o presbítero docente, ele é o responsável pelo ensino dessa igreja. E às vezes não é uma tarefa fácil, o pastorear, o aconselhar, o ensinar, o discipular, focado no ministério da palavra, da pregação, do ensino, do discipulado e da oração. E às vezes essa situação se torna uma situação um tanto pesada, principalmente quando a igreja começa a crescer. É preciso ter homens para que você possa dividir a carga, para que eles possam dividir o peso contigo. Agora, se a gente não coloca homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, aí nós vamos ter aquele problema que Paulo estava tendo lá nos dias que ele escreve a carta de Tito. Homens que se levantam por torpe ganância para enganar, para ludibriar, e ao invés de ser bênção na igreja, trazer o transtorno para dentro da igreja. Tudo bem até aqui? Vamos ver o texto agora de Atos 6,
que foca a questão da junta diaconal, né, da diaconia, mas que apresenta também ficaria aí Atos, capítulo 6, a questão dos líderes que vão tratar da questão da assistência social da igreja. Atos 6, verso 3. Vou ler aqui até um pouco antes, verso 1, para que você entenda o contexto. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas eram os povos não judeus, hebreus, o povo judeu. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por que abandonar a palavra? Porque o foco do pastor ou daquele que exerce a docência é o ensino. Se a gente começar, imagine, você já viu essa história em algum lugar, né? Se o pastor tiver mais envolvido, por exemplo, com a área administrativa da igreja, com a construção da igreja, com o mutirão da igreja, vai ficar pesado para ele depois correr atrás da questão pastoral e do ensino da igreja. Ou acha que não? Ele vai ter que se desdobrar. Enquanto ele está conseguindo se desdobrar, tudo bem. Mas chega uma hora que o cara não aguenta. Então, por que esse desespero em formar liderança na nossa igreja? Porque a bateria já está arriando. E você precisa de pessoas para levar a carga. Né? Graças a Deus nós temos aí homens hoje capazes, que já foram ensinados e que já estão exercendo a liderança dentro da igreja nas funções que são designados para isso. Como nós falamos, nós temos uma equipe específica lá para tratar com o acampamento, que organizou o acampamento e que está agilizando lá as questões do acampamento, para que hoje eu pudesse estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Agora imagine se você não tem uma liderança preparada para isso. Aí o pastor tem que ficar correndo atrás disso tudo. É impossível, irmãos. Então os apóstolos chegam na mesma... não é bom que a gente deixe o nosso foco ministerial primário, que é a palavra e a oração, para que a gente saia correndo atrás das necessidades do dia a dia da igreja. É preciso ter pessoas para que façam isso. E aí que eles dizem, então: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Se você comparar lá com o Êxodo 18, você vai ver que a ideia é sempre a mesma. Então, boa reputação. Lá é tementes a Deus, aqui é cheios do Espírito e de sabedoria. Lá é capazes, aqui é cheio de sabedoria. Os quais encarregaremos desse serviço. E boa reputação, a ideia de que não estão ali por torpe ganância, não estão ali por avareza, para ter uma posição de liderança, para tirar benefício dessa situação. É o mesmo princípio. E aí você encontrando essas pessoas, o que faz? As quais encarregaremos deste serviço. O verso 4. E quanto a nós, veja aí o foco do presbítero docente. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério do quê? O ministério da palavra. Esse é o foco. Uma igreja saudável, irmãos, o pastor é aquele que se consagra à vida de intimidade com Deus e oração pela comunidade e do ensino, o ministério da palavra. O discipulado, o ensino, a preparação de material, de cursos, de pregação, de organização, de equipes de discipulado, de aconselhamento, de equipes de evangelismo, de missões. Esse é o foco. E enquanto você tem outros irmãos, crentes, cheios do Espírito, de sabedoria, capazes, não avarentos, que estão correndo atrás das questões do dia a dia da igreja. Então, esse é o padrão. Agora, essa escolha desses líderes
tem que ser muito bem feita. Porque senão a gente vai colocar os insubordinados, os palradores frívolos, os tagarelas da vida, né? E os enganadores numa posição que, com o passar do tempo, vão acabar influenciando toda a igreja e fazendo com que essa igreja, ao invés de caminhar dentro da sã doutrina, se desvie. E dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa tarefa não é do pastor, como também não foi aqui em Atos. Lá em Êxodo, você vê que Moisés é que escolhe, ele que estabelece quem vai ser os chefes. Mas aqui em Atos, dentro do contexto da igreja cristã, não foram os apóstolos que fizeram essa escolha. Quem que escolheu? A comunidade, a própria igreja. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Então a igreja, seguindo esse padrão neotestamentário, a igreja presbiteriana joga essa responsabilidade para a igreja. Aí qual que é o problema, irmãos? Você não vive a vida comum da igreja. Só que você tem voto nessa igreja. Você não conhece as pessoas da igreja, mas você tem voto nessa igreja. Aí você vem no dia da Assembleia para eleger os presbíteros na organização, por exemplo, da nossa igreja. Aí você fala assim, ai meu Deus, e agora? O que eu voto? Conheço ninguém. Eu acho que eu vou votar naquele ali, ó. Ele parece que tem uma carinha, parece que é boa, parece que é boa. Olha, tem uma carinha agradável, ele sorri pra gente, pelo menos. Aí você vota no mico, que é o cara que sorri na igreja. Oi, meu irmão. Eu conheço, podia dar nomes aqui, né? É o mico. Aí você vota no mico, que a mulher manda nele, porque você não conhece, aí você acha que o cara é agradável, e ele vai ser agradável, porque você só vai encontrar ele de domingo, né? De domingo você vai encontrar com ele, ele vai estar com a roupinha melhor, com a mãozinha dada com a mulherzinha dele, né? A mulher que manda nele, faz ele dormir no sofá a semana inteira, ele está lá bonitão, né? Os filhos tudo ali. Aí você vai, vou votar no sorridente. Pronto, ele vota no mico. E o cara é um tranqueira. Que lá no trabalho dele todo mundo sabe que ele é corrupto, que todo mundo sabe que ele não presta. Aí você vota no cara, porque... Ou então você não conhece ninguém, você vai e vota pela posição social. Ele é doutor. Doutor do quê? Não sei. Falaram que ele é doutor. Chamei de doutor, então vamos votar nele. Vamos votar nos doutor. Tem doutor na igreja, você vota. Agora o cara nem crente é, meu amigo. O cara está ali porque ali é um nicho para o trabalho dele. A nossa igreja, né? Nós temos bastantes idosos na nossa igreja. Imagine que não temos, mas no exército, né? E a mulher, mas um fisioterapeuta na nossa igreja. Imagine. Vai nadar de braçada aqui, o tanto de velho que precisa de fazer fisioterapia, não sei o quê. Aí todo mundo vai votar no doutor fisioterapeuta. Só que como que é a vida dele com Deus, cara? Eu não sei, pastor. Mas ele é uma graça. Ele é doutor. Vamos votar nele porque ele é doutor. Aí você não vive a vida comum da igreja, chega aqui, eu tenho que votar em alguém. Eu vou votar em alguém. Aí põe os nomes. A nome lá, né? Aí você faz, vamos votar no da Silva, porque o nome da Silva não conhece. A família da Silva, essa tem no Brasil inteiro. Então vamos votar no da Silva, né? Ainda mais que ele é o 13º candidato lá, vamos votar no da Silva. Pronto. Agora eu já senti que tem alguma coisa ali que me indicou. Você não conhece o cara, você não sabe o que o cara vai da vida, cara. Aí sabe o que você está fazendo? Venha e me dá um tapa na cara que pelo menos dói menos. Porque você vai criar uma liderança que quem que vai ter que lidar com essa liderança no dia a dia? O pastor. Aí eu tenho que lidar com o mico, tenho que lidar com o falso, tenho que lidar com o tranqueira, com o corrupto, que você elegeu porque você não vive a vida comum da igreja, você não conhece o cara. E aí o mico, o tranqueira, o corrupto e tudo mais,
por torpe ganância, enche o peito, né? Sou presbítero, né? E aí o cara conduz a igreja para a desgraça. Com doutrinas falsas, com liberalismo, com falta de disciplina e com uma série de situações. Agora, quem que é culpado nessa história toda? A igreja, quem que elegeu? Por isso, mais um texto importante, Atos 14. Atos 14.23, 14 verso 23. Logo depois que Paulo foi apedrejado, né? Aí ele passa lá com Barnabé, fortalece os irmãos. Verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E, verso 23 aí que é o meu foco, e promovendo-lhe em cada igreja a eleição de quem? De presbítero. Veja, o padrão é a igreja local com uma liderança local. Promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros. Agora, que jeito que eles elegeram esse presbítero? Depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então veja, irmãos, nós temos um princípio de instrumentos que a Bíblia nos traz antes e posterior à eleição de presbítero. Você tem que olhar se o cara é capaz, cheio de sabedoria ou não, se ele é temente a Deus, ou seja, cheio do Espírito Santo, se ele é homem de verdade, ou seja, se ele tem boa reputação, ou pegando aquela listinha lá de Tito, irrepreensível, piriri, pororó, aquela sequência lá. Para você conhecer isso, para você ter essas informações, você tem que conviver. Você tem que estar no dia a dia da igreja, irmãos. Você tem que estar aqui na reunião de oração e ver se o cara vem ou se o cara não vem. Você tem que estar no estudo bíblico e ver se qual que é o posicionamento desse cara na hora que fala lá. Quem que acha disso? O cara levanta. Sempre uma postura contra. Você tem que estar atento a isso. Porque, de certa forma, esse cara vai te pastorear também. Na hora que você tiver um problema conjugal, o conselho vai tratar com esse problema que você está tendo lá na sua casa. Não é só o pastor que vai lidar com você, é o mico, é o corrupto, é o tranqueira, que também vai meter o bedelho na sua casa. Que na hora que seu filho tiver uma dificuldade, é eles que vão trabalhar a disciplina desse menino, ou não. Então nós estamos tratando de uma situação que é um prejuízo, inclusive para a sua própria vida. Que esse cara, em um determinado momento, vai subir aqui no púlpito, vai trazer um ensino, né? E que vai te ensinar o padrão da tolerância e não da pureza. Que vai te conduzir a abraçar todas as formas de amor, porque o importante é o E, não é o OU. É o agregar. Estou sendo claro aqui, irmãos? A história da igreja, ela tem passado por situações adversas porque a igreja começou a abrir mão da responsabilidade que é dela. E isso através do quê? Da ausência. Por que a nossa igreja tem o costume de fazer tantos momentos de confraternização? Por que nós temos mutirão aqui? Irmãos, o melhor modo de você conhecer as pessoas é convivendo com elas. E em situações em que elas não estão simplesmente assentadas ouvindo o evangelho ou ouvindo da instrução. É aquilo que eu falo, na hora que cai o martelo no pé dele aqui no dia da mutirão, é que você vê se o cara fala, Jesus misericórdia, ou se ele solta um palavrão. É no convívio lá no acampamento, que na hora que você tem um futebolzinho lá e alguém dá uma entrada muito dura, você já fala, pô, o cara deu uma entrada dura, e o outro pega e já sai peitando, querendo cobrir o braço, é que você vai ver quem é quem.
aquele que pega a maior coxa do frango na hora do almoço comunitário, que põe um bife debaixo do arroz para depois pôr um outro bife em cima do arroz. É aí que você vai ver se o cara é corrupto, se o cara é tranqueira. É no dia a dia, irmãos. Porque vi aqui, na hora da nossa organização, e aí votar pelo nome, votar pela família, ou votar pelo status social que o cara tem, o cara pode ser, sei lá, eu o quê, aí fora. Isso não significa nada. Você tem que ver a vida dele com Deus. E isso vai ser uma perspectiva no dia a dia. Então, caminhando aí, já que nós lemos os versos, nós vemos que para escolher presbíteros, o presbítero Solano Portela, que é um presbítero conhecido dentro da igreja presbiteriana, ele tem uma aula, numa sequência de um curso para liderança que a IPB fez alguns anos atrás. Ele resume como escolher liderança ou presbíteros, de um modo resumido, né, em 7 pontos. Primeiro, tem que ser de modo cuidadoso. É o que eu estou falando. Você não pode votar em qualquer um sem conhecer. É melhor que você não vote se você não conhece. Para ele escolher presbítero, que tem o desejo evidente de ser presbítero. A pessoa, ela tem já a inclinação de servir. Você já vê que ela está envolvida. O cara que não se envolve é porque ele não quer. Porque se ele quiser, ele vai se envolver. Tem que ser através da eleição, né? E essa eleição é em assembleia, de acordo com a Constituição da igreja, uma vez que a igreja é uma instituição já organizada. A Bíblia diz que eles devem ser experimentados, eles têm que participar de atividades para ver se é isso mesmo. Então, o que acontece? Às vezes o cara chega na igreja, está 6 meses na igreja, né? O pessoal já quer eleger o cara. Calma, meu amigo, em 6 meses você não conhece ninguém. Em 1 ano você não conhece ninguém. E por isso que a exigência é que pelo menos espere um tempo. 1 ano para aqueles que vêm de outra igreja e no mínimo 6 meses para aqueles que vêm de outra igreja presbiteriana. Só que nós temos aí as igrejas, o cara chegou, o fulano chegou, o que ele é? É doutor, vamos pôr ele para concorrer. Faz isso não. É gente experimentada, gente que está aí contigo aí há 5, 10 anos, que você já conhece, que já sabe da cidade, que o cara é, que o cara não é, que você já comeu sal com o cara, que você sabe que o cara é firme. É esse tipo de gente que nós precisamos. Que estejam dispostos a cumprir os seus votos. O cara que só fura contigo, meu amigo, cuidado. A palavra dele tem que ser sim, sim, não, não. É no dia a dia. Você combina com o cara não vai. Você chama o cara para ir não sei na onde, ele diz que vai e não aparece. Esse cara é confiável? Você tem que estar avaliando isso. E após os passos prévios dados pelo conselho. O conselho que tem que convocar essa assembleia, que tem que chamar a atenção para isso. Tarará. Então, ele resume nesses 7 pontos. Eu, particularmente, além dessa importância aí, eu ainda divido a escolha de presbíteros e diáconos na observância de alguns critérios. Que critérios seriam esses? 3. Para você saber se um cara está preparado para ser líder na igreja, você tem que focar esses 3 critérios. Questão bíblica, a questão constitucional e a questão doutrinária. Esses aspectos precisam ser observados. Então, vou tentar aqui sintetizar. Dentro dos critérios bíblicos, né, nós lemos já Atos 6:3, homens cheios do Espírito e de sabedoria. Né? A ideia de com oração, com jejum. E aí nós temos o texto aí que eu não li ainda hoje com vocês, mas nós já lemos outra oportunidade, mas eu quero chamar a sua atenção para 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Dentro dos critérios que a Bíblia apresenta para você observar, ela vai também subdividir em 3. Veja aí então 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 13, que está muito paralelo àquilo que nós já lemos em Tito, capítulo 1, de 5 a 9. Mas vamos reler aqui para você lembrar. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, a posição de liderança, de bispo é supervisor, então a ideia de presbítero aqui. Se alguém aspira, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja ou almeja.
Agora, é necessário, portanto, que o bispo seja, primeiro, irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Significa que ele é sem pecado? Não, todos nós somos pecadores. Mas significa que ele não vive numa prática que é digna de ser repreendida. Que ele não tem uma postura que é digno de ser chamada a atenção. Ser irrepreensível é um cara que é pecador como todo mundo é, mas que vive um padrão de vida que não é constante ao ponto de ele ser digno de ser chamado a atenção, de ser repreendido. Ele é irrepreensível. Vamos imaginar uma situação de alguém que vem na igreja e todo domingo ele vem e vira na contramão aqui, ó. Ele desce aqui, aí vira esse pedacinho aqui da Cristóvão Colombo para parar o carro aqui, porque aqui é mais tranquilo. Todo domingo o cara faz um negócio desse. Aí você pensa assim, rapaz, se no domingo, na igreja, na frente de todo mundo, esse infeliz, ele quebra uma lei de trânsito, tá certo que é pequeno, é pertinho, tá, mas se ele faz isso todo domingo, por que esse cara não faz aí no resto? Se aqui na igreja ele faz isso, não era uma emergência, tinha que pegar alguém, uma emergência, você liga o pisca-alerta e você faz o que você tem que fazer. Agora, se o cara faz isso todo domingo, o que te leva a pensar que esse cara faz nas outras vias? Ou em outro lugar que não tem igreja? Ou que ninguém da igreja está vendo? Você fala, pô, já deve ser pior. Porque se na igreja ele já faz isso, e aí todo domingo ele faz, e aí o pessoal fala, pô, ô pastor, preciso dar um toque no fulano lá, ué. O que ele passou a ser? Ser alguém que é digno de ser repreendido. Já não serve. Ele tem que ser repreensível, ele tem que pensar. Porque a vida cristã, irmãos, é uma vida de testemunho. O que você faz ou você deixa de fazer, conta. Porque a fé cristã não é aquela assim, eu estou bem com Deus, o resto que se exploda. Não. A fé cristã é o seguinte, se você está bem com Deus, então aí você tem que dar um bom testemunho para todo mundo ver esse negócio. A sua luz precisa brilhar diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então a fé cristã é de testemunho. O que você faz e deixa de fazer, conta. E o que você faz de certo, conta. O que você faz de errado também. Porque nós temos aqui vários vizinhos que fazem essa manobra. Constantemente. Tem um que tem um carro igual o meu. Mas... O senhor, e passa me cumprimenta ainda. Mas todo dia, umas 3 vezes por dia. Ele mora no meio do quarteirão aqui. Para não dar uma volta, sei lá, eu andar 300 metros a mais, ele prefere andar 50 na contramão. Inclusive no domingo, se olhar lá, se passar por agora, eu vou te chamar, eu vou te chamar essa atenção. E o cara passa todo dia, e faz isso todo dia. Aí você fala, puxa vida. O crente vê o cara fazendo isso todo dia, os caras fazendo isso todo dia, e fala, todo mundo... Mas o cristão não é todo mundo. Porque na hora que o crente vira ali, o pessoal vai falar, olha lá o crente. Olha lá o membro da igreja. Todos os vizinhos fazem. Mas vai você fazer. Quem que vai falar? Olha o crente. Então nós estamos falando aqui, irmãos, das pessoas que vão ser eleitas para a liderança masculina da igreja. Tem que estar atento a isso. Mas vamos lá, só para eu concluir aqui, Ana. Então veja, o critério bíblico diz que ele tem que ser irrepreensível. Então dê um exemplo do que é ser irrepreensível. O que mais? Esposo de uma só mulher. É lógico que aqui o contexto pode estar sendo apontado, porque naquela época que Paulo escreveu, a poligamia era algo praticado, principalmente dentro de um contexto grego-romano, né, ou helenista.
Era muito comum os homens terem mais de uma mulher ao mesmo tempo. Só que nós temos indícios, pelo princípio bíblico, desde a formação da família lá em Gênesis, que deixa o homem, seu pai e sua mãe, une-se à sua ou às suas? Sua. Então, desde o padrão antigo, da formação da família, o padrão é monogâmico. Então, mesmo que aqueles que entendam, não, isso aqui era um contexto cultural de Paulo, porque a época tinha muito poligamia, a ideia lá na instituição de Deus em Gênesis é que o casamento sempre foi para ser monogâmico. E aí, então, alguns interpretam, marido de uma só mulher, a ideia de que, olha, você casou e só teve uma mulher. Ah, pastor, então viúvo não pode ser líder da igreja se casar com outra mulher, porque ele já teve duas. Ou se a mulher morreu de novo, ele casou de novo, tem três. Essa é uma questão interpretativa, mas a ideia maior é quando você aplica isso dentro da função da liderança. Vamos pegar aqui uma questão simples. Eu já casei, divorciei, estou na minha terceira mulher. Mas é uma só. Estou casada com uma só. Só que é a minha terceira. As minhas outras, estou divorciado, está por aí com os meus 15 filhos que eu larguei para cada uma delas. Tá? Aí o que acontece? Venho ser líder da igreja. Aí amanhã depois, eu vou tratar com um membro da igreja que está querendo separar da mulher dele. Aí eu chego e falo assim, rapaz, você não pode fazer um negócio desse, cara. A Bíblia manda você amar a sua esposa. Aí o cara vai olhar para mim e falar, mas é fácil o senhor falar isso, o senhor está na terceira. Cadê minha autoridade agora? Para onde foi? Foi para o vinagre, né? Então, o que acontece? Mesmo eu estando, não, eu sou casado com uma mulher só, pastor, mas o fato dessa prática do divórcio e do novo casamento, em algum momento do exercício da liderança, vai me gerar, no mínimo, um constrangimento, se não uma situação adversa. Aí fala, pastor, mas hoje vai ser difícil, então, a gente encontrar um homem nessa situação, pastor. Tem cidade que é 80% dos casos de divórcio. Cada 10 casamentos, 8 terminam em divórcio. Vai ser difícil, pastor, nós achar um... tudo bem, então nós vamos trabalhar com a primeira geração, ciente disso, mas ao mesmo tempo ensinando e trabalhando com os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que o padrão seja um padrão monogâmico e de fidelidade até a morte, meu amigo. Ah, mas existem os dois casos que a Bíblia me permite pensar em divórcio, pastor. Sim. É o caso do adultério, você é a parte vítima, né? Eu, particularmente, tenho lá as minhas ressalvas, até nesse caso. Por exemplo, eu sou casado, minha esposa adulterou. Biblicamente falando, eu tenho direito, então, ó, te perdoo, mas não vai dar para a gente ficar junto, perder a confiança, não tem como. Então, você considera a parte adúltera como se tivesse morrido. Se essa parte adúltera quiser continuar como crente, ela nunca mais vai casar. Ela fica eunuco por causa do reino. E a parte vítima, ela pode casar de novo, como se a parte adúltera tivesse morrido. Então, a gente fala, ó, o cara casou de novo, mas por conta de algo permitido. Então, tudo bem, porque quando alguém questionar, mas o fulano é divorciado e é casado de novo. Aí você fala, não, mas a mulher dele traiu. Você tem um argumento. Ou então, no caso da viuvez. Não, ele é casado de novo, mas a primeira mulher dele morreu. Opa. Então, se alguém questionar porque o cara casou de novo, você já tem os argumentos com amparo bíblico. Então, isso não fere, não prejudica em nada. Agora, o divórcio pelo divórcio já é um problema. Pastor, não tem gente. Ah, tudo bem, então, ó, estejamos cientes. Na primeira geração, nós vamos aguentar esse negócio. Mas as próximas gerações, nós vamos ensinar para os nossos filhos, nossos netos, que o padrão bíblico é esse. Para que amanhã, então, nós tenhamos uma
liderança masculina dentro do padrão que se espera. Que é o que eu vivi, por exemplo, na formação da igreja de Sítio Badame, lá no Senegal. Poligamia é algo natural lá. E aí o cara se convertia e vinha com as três mulheres dele para a igreja. E aí, o que você faz? Manda ele, fala para ele, ó, meu amigo, você escolhe a mais velha e manda as outras 3 mais novas embora. Aí cada uma já tem não sei quantos filhos. Aí o que você faz? Deixa a mulher agora desamparada, com não sei, 3, 4 filhos, passando fome. Primeira geração, meu amigo, você vai aguentar. E vai falar, ó, meu amigo, você cuida das 4 mulheres que você tem então. E não casa com a quinta, hein? Porque dentro da etnia Fula, eles podiam ter até 10 esposas. E as mulheres queriam que o marido casasse. Porque dentro de um contexto de deserto, quanto mais mulher o marido tem, as mais velhas têm menos serviço. Você não tem que ir lá buscar água, você não tem que ir lá buscar lenha, você não tem que cuidar da criançada, porque a mais nova das esposas é que sofre. Sobra tudo para ela. Então as mulheres casam, falam, você não vai casar com outra para dividir o serviço? Eu não estou aguentando 100% do serviço. Casa com outra logo para nós dividir meio a meio. Casa com a terceira, para nós dividir 33% para cada uma. Agora casa com a quarta, porque agora eu fico livre e agora só elas trabalham. Então a própria mulher exigia. Aí o que você tinha que fazer na igreja? Ensinar, só que você vai esperar isso aí 70 anos para você chegar num padrão que agora você vai ter uma liderança dentro da perspectiva bíblica. Mas nós temos condições de fazer isso mais rápido. Então tem que ser. Então o que mais aí? Vamos seguir aqui. Esposo de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja novo na fé, ou seja, neófito, para não suceder que se ensoberbeça, ou seja, para que se torne vaidoso e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Então, dentro dessa leitura, irmãos, não sei se você observou, mas nós temos aqui, dentro dos critérios bíblicos, uma divisão entre, primeiro, qualificações pessoais, qualificações familiares e qualificações espirituais. Então, dos critérios bíblicos, você tem que olhar para a pessoa e observar a questão dele, da vida pessoal dele, a vida familiar dele e a vida espiritual dele. Quanto à vida pessoal, tem que ser um cara de boa reputação, irrepreensível na moral, financeiramente falando, de bom caráter, honesto, que cumpre as suas palavras, a sua palavra. Então, qualificações pessoais. Além disso, você tem que olhar para a família desse cara. Marido de uma só mulher, que governe, ou seja, ele tem que ser líder da casa dele. É ele que vai governar a casa. Mesmo que a mulher trabalhe fora, mesmo que a mulher ganhe mais que ele, mesmo que ele trabalhe, sei lá, numa plataforma de petróleo, fica 60 dias fora de casa, e a mulher que administra tudo, não tem problema, mas ele é líder, ele governa a casa, ele sabe, ele direciona, ele cuida dos problemas da casa dele. Ele está no dia a dia, mesmo distante, ele sabe o que está acontecendo, entendeu? É um cara que vive a vida comum do lar. Que dentro das qualificações familiares, a família dele é um exemplo. Ele consegue disciplinar, ensinar e educar os filhos. Os filhos são obedientes. Agora, você olha para a família do cara, totalmente desestruturado. Os filhos totalmente numa prática de rebeldia. Você acha que esse cara vai ser um bom líder para a igreja? Ele não está dando conta nem da família dele, cara. Ele não está dando conta nem de cuidar do filho pentelho dele. Ele não consegue. Aí ele vem e defende que a criança não pode ficar no culto. Por que ele defende que a criança não pode ficar no culto? Porque ele não dá conta de manter o pirralho do filho dele quieto 1 hora. Só que no cinema ele dá conta.
Quando ele leva o infeliz do moleque dele no cinema, ele consegue que o moleque fica quieto. Agora na igreja ele não dá conta. Aí ele levanta a bandeirinha. Ah, criança fora da igreja. Vamos fazer vamos comprar um pula-pula e deixar as crianças pulando enquanto não termina o culto. É um filho de Satanás um cara desse, porque ele não dá conta nem de cuidar da família dele e quer depois, como líder da igreja, estabelecer um padrão de fracasso familiar para as outras famílias, exigindo, inclusive. Aí, como pai, você fala, não, meu filho não vai sair, ele vai ficar aqui, ele vai aprender no culto. Não, vamos lá, tem uma atividade para você. Aí fica ainda incentivando o seu filho, que é obediente, a se tornar igual o filho dele, desobediente. Agora, quem que elegeu um infeliz desse para ser presbítero da igreja? A igreja. Aí o pessoal fala, pastor, é tão difícil manter as crianças quietas na igreja. Eu sei, eu tive 3 e mantive ainda distante. Porque eu estava no púlpito e eles estavam sentados com a Clarissa. 3, escadinha, de 2 em 2 anos. Você só tem um e ele acaba com você. Mas por quê? Quem que está comandando a sua casa lá? Aí você olha para a figura do pai, o pai... Estado automático, acho que ele só está o corpo ali, a cabeça dele, sei lá eu onde que ele está. O moleque parece um demônio da Tasmânia comendo, rasgando a cadeira do lado. Meu amigo, quem que governa a sua casa, cara? Quem que põe limites ali? Fulaninho, o Juninho, né, que eu chamo de Juninho. O Juninho, nós estamos indo para a igreja, hein, cara? Eu estou de olho, sei, hein? Se você me der trabalho lá, na hora que chegar em casa, nós vamos conversar. E chega e conversa, cara. E em casa era assim, falar, o papai não vai sentar junto com a mamãe, o papai está lá dirigindo a igreja, mas eu estou de olho em vocês, hein? Se você me aprontar, meu amigo, nós vamos conversar, hein? E chegava em casa e a conversa era séria. Às vezes eu pregando aqui, eu só ficava assim, focado. Aí a Clarice aqui, ó lá, seu pai já te pegou. O moleque já... Abra a sua Bíblia. Só no olhar, cara. Aí não tem nada mais gostoso de você depois ver. É lógico que a salvação do seu filho não vai depender disso. Mas sabe, a questão dele ser educado, dele ser um filho obediente, independe dele ser salvo ou não. Pode ser que ele não seja, isso não depende de mim. Mas a questão de ser uma pessoa centrada, obediente, aí isso depende de mim. E aí é a minha educação que vai moldar esse negócio. E começa, sim, ó. Ah, pastor, é muito novinho, né? É muito novinho. Na hora que ele tiver uns 5 anos, a gente começa a educar. Ah, já era, hein? Já era. Aí o Taz já encarnou. Aí você não consegue mais. Lembra, né? O demoninho da Tasmania. Aí não tem como. Sobra só o seu osso. Pronto. E outra, participando do culto, hein? Tem uma foto que está girando assim. Ai, pastor, não sei o que aconteceu. Eu levava meus filhos para a igreja. Aí aponta a foto mostrar os filhos na igreja. Os 2 moleques dormindo, assim, jogados no banco da igreja. Isso não é trazer na igreja. Isso é dormir na igreja. Diferente. E aí você vê a mãe com 3 filhos, 3 dormindo na igreja. Aí você pergunta na foto, cadê o pai? Aí aqueles mais piedosos falam, não, pastor, foi quem tirou a foto. Nada, o pai está ausente, essa é a grande verdade. Aí depois ele quer ser eleito presbítero da igreja, diácono da igreja. Cuidado. Olhe qualificação familiar dele. Se o cara sabe governar a sua própria casa. E por fim, qualificação espiritual. Ele é cheio do Espírito Santo, é um cara de oração, apegado à palavra, um cara que gosta de estudar a Bíblia. Ele traz instrução, ele possui dons necessários para exercer a liderança da igreja. Você tem que observar isso. Agora, você só vai ver se ele tem no convívio fraternal. Você precisa fazer parte da igreja, está no dia a dia da igreja. Além do critério bíblico,
o critério constitucional. Isso aqui é só questão que a própria Constituição da Igreja determina, né, que está dentro desse manualzinho aqui, que é quem pode ser eleito na igreja? Maiores de 18 anos, homens civilmente capazes. Para fazer o quê? As qualificações dos presbíteros regentes e diáconos, que aí traz todas as funções também dentro da Constituição. E como deve ser escolhidos? Através da igreja, na Assembleia Extraordinária, em escrutínio secreto, após a igreja ser instruída. É isso que nós estamos falando. Por que está tratando desse assunto hoje? Nós estamos com foco de organização, eleição de presbíteros e diáconos neste ano. É minha função, pela Constituição da igreja, instruir a igreja e preparar a igreja para que eleja homens dentro do padrão bíblico, ou seja, quanto à qualidade pessoal, familiar e espiritual, dentro do padrão que a Constituição determina. E o outro critério é o critério doutrinário. E aí, o que você tem que observar em somatório as qualidades ou as qualificações espirituais dele? Se a teologia dele, se a doutrina dele está de acordo com o padrão bíblico, doutrinário bíblico, da sã doutrina. Quanto à teologia reformada, ele acredita nas 5 solas, né? Sola Escritura, sola Cristo, sola gratia, sola fé, sola Deo glória. Ele crê que a Bíblia é a única fonte? Ou ele acha que o Rick Warren é fonte inspirada por Deus e uma vida com propósito é o padrão que a igreja deveria seguir? O arianismo é, então, um padrão a ser seguido. Você já perguntou isso para o cara? O que você acha? Não. Para mim, o livro Uma Vida com Propósito tinha que ser o livro-texto para a classe de catecúmenos. Um desses infelizes propôs para mim. Falei, e a Bíblia? Não, a Bíblia não é importante. O importante é ter uma vida com propósito. É isso que nós queremos? Veja qual que é a teologia reformada desse cara. Ele confia que a Bíblia é inerrante? Ele sabe quais são os 5 pontos de calvinismo sobre a salvação? Não, pastor, ele acha que cada um vai ser salvo pelos próprios méritos. A salvação é pela obra. Mas você vai pôr um cara desse para ser presbítero na igreja reformada? E eu vou ter que aguentar esse cara 5 anos no conselho? É pedir para vocês, a não ser que vocês não, nós queremos mandar o pastor embora. Então ele elege um cara dele, porque o cara não aguenta, em 2 anos ele vai embora. Ué. E como que você vai ficar trabalhando com os caras que estão na contramão? Se aguentar 5 anos o negócio dele, não aguenta. Outra coisa doutrinária que você tem que saber, a liturgia teocêntrica. Ele sabe a diferença entre elementos de culto, circunstâncias de culto? Ele prescreve o princípio de liturgia da nossa igreja? O que ele acha sobre criança participando no culto? Ele defende que o culto é a reunião de todos os crentes e os seus filhos menores adorando e servindo ao Senhor? Ou ele é daqueles adeptos modernos, modernistas, que acham que a igreja virou circo e aí a gente tem que conduzir as crianças para um lugar lúdico no momento do culto? Para tratar de Jerusalém como sendo uma utopia. Vamos para a Jerutopia, onde os professores se pintam de palhaço e aprendem a fazer malabarismo para manter a criança quieta em determinado lugar, enquanto os pais estão hipoteticamente adorando ao Senhor. É esse o padrão doutrinário que você quer? Eu conheço uma pizzaria que tem um espaço de lazer lá que faz esse serviço. Em vez de vir para a igreja, vai lá. Onde na Bíblia diz que a igreja tem que ter o espaço kids para você adorar, porque você não dá conta de manter o seu filho quieto durante 1h30, então tem que ter um espaço kids para você adorar ao Senhor, porque senão as crianças vão te atrapalhar. Qual que é o padrão da liturgia dessa pessoa que você quer eleger? Você sabe? Você já perguntou para ela? E qual que é a postura em relação aos símbolos de fé da igreja, as doutrinas da igreja? Ela subscreve? Ela acredita? Ou ele veio da igreja batista e quer transformar a igreja presbiteriana na igreja batista? Ele veio da quadrangular e ele quer transformar a igreja presbiteriana segundo as doutrinas carismáticas da igreja quadrangular?
Porque o cara, se a igreja lá batista era tão boa, por que esse cara saiu de lá então? E vem aqui querer fazer da igreja presbiteriana uma igreja batista, uma igreja quadrangular, ou uma igreja assembleia, ou seja lá o que for, uma congregação do Brasil. O mínimo de caráter exige que é o seguinte: se você está entrando como que chama lá? Não, você está entrando numa determinada grupo, é ser fiel ao padrão daquele grupo. Né? Eu vou entrar, eu vou me associar a fiel. Tá? Corinthians, lá, como que chama a associação lá? Gaviões da Fiel. Eu vou me associar a Gaviões da Fiel. Tá? Aí eu chego lá e falo assim, ó, eu quero me associar a Gaviões da Fiel. Então canta o hino aí. Aí canta o hino lá, parará, beleza. Então está associado, paga a taxa, beleza. Aí começa a conviver, não sei o quê, o pessoal fala, esse cara é legal, vamos eleger ele para a diretoria. Ele elege para a diretoria, eu falo assim, agora é o seguinte, agora estou na diretoria, eu quero pintar a sede dos Gaviões da Fiel de verde. Aí eu descubro que ele tem tatuado no peito o símbolo do Palmeiras. Meu amigo, por que você foi associar o Gavião da Fiel se o seu coração é verde? Tem lógica isso? Demonstra de duas uma. Ou você é um imbecil, louco, não bate bem da biela, ou você não tem caráter nenhum. Você veio para uma instituição presbiteriana, por que a igreja presbiteriana está no pé que está? De não ter identidade mais institucional. Porque cada um que vem para a igreja presbiteriana quer transformar ela naquilo que ele acha que é certo, e não naquilo que a própria igreja já determinou que é para ela. Se você não concorda com o calvinismo, meu amigo, vai para uma igreja arminiana. Você acha que as pessoas são salvas pelo próprio mérito? Vai para o catolicismo. Você acha que as boas obras salvam? Vai para o espiritismo. Agora, se você se coloca à disposição de ser membro de uma igreja presbiteriana, então assuma as doutrinas presbiterianas, as doutrinas da graça, de uma liturgia bíblica, teocêntrica. É isso que se espera. Aí não, eu quero vir para a igreja presbiteriana, mas eu quero que a liturgia seja igual da bola de neve. Meu amigo, aqui é a igreja presbiteriana. E outra, nós não temos nem neve, quanto mais bola. O calor desse aqui, presta atenção, aí. Aí não, aí o cara quer, aí ele, risadinha, um mico, aí ele é eleito e depois quer transformar a igreja presbiteriana numa igreja congregacional. Ou numa igreja episcopal, desde que ele seja o que mande. Queridos, cuidado. Infelizmente, a igreja presbiteriana não me permite quebrar indicações. Porque tem algumas indicações que você fala assim, pelo amor de Deus, quem que foi o insano que indicou esse cara? Vai dar trabalho, vai dar problema. Então, qual que é a minha solução? Te ensinar para que você seja um presbiteriano de fato. E quando você for exercer a sua função de eleição, que você tenha critérios para colocar gente boa. Gente tão boa, crente, temente a Deus, cheio do espírito de sabedoria e de boa reputação, que se porventura eu me desviar, eles vão saber lidar e vão preservar a igreja. Que eu, se porventura como pastor pisar na bola, eles vão saber lidar do modo correto. E não vão ficar aí passando a mão na cabeça de pastor tranqueiro também. Porque tem muito. Agora, você como igreja precisa estar ciente disso. Para a gente concluir, irmãos, observando então tais critérios e tendo uma postura de dependência do Espírito Santo, conforme Atos 14, 23, sob oração e jejum, a igreja certamente será a voz de Deus para confirmar a vocação dos separados e dotados para o exercício do oficialato na IPB.
Estes certamente serão instrumentos de Deus para pastorear o rebanho do Senhor, instruindo, aconselhando, disciplinando, para a honra e glória do cabeça da igreja, Jesus. Que Deus nos abençoe nesse processo de preparação para a organização da nossa igreja e que você possa ser instrumento de bênção para eleger pessoas que realmente glorificam o nome do Senhor. Amém?